Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome de Jesus, em Romanos, capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Que Deus revele sua palavra a cada um de nós, ao nosso coração, nesta noite, em nome de Jesus. Que conceito você tem de si mesmo? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. O apóstolo Paulo, irmãos, faz aqui uma recomendação fundamental: não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nós precisamos avaliar a nós mesmos pela graça, porque o apóstolo Paulo começou dizendo: pela graça que me é dada. Precisamos da graça para conhecermos a nós mesmos, e também da fé, porque é pela fé que Ele nos deu, a medida da fé que Ele deu a cada um de nós. E a fé se relaciona com a palavra de Deus. Então nós precisamos conhecer, avaliar quem somos pela graça, pela fé, por meio da palavra de Deus. Que conceito você tem de si mesmo? Que conceito nós devemos ter de nós mesmos? O ser humano, irmãos, tem alguns conceitos errados. Vejamos alguns conceitos que o ser humano tem que não convém, porque são conceitos impróprios segundo os critérios das Escrituras. O primeiro conceito que gostaria de destacar é o conceito de grandeza. Marcos capítulo 9, versos 33 e 34, vamos ouvir o que Jesus nos diz. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Você vê a discussão dos discípulos girava em torno de uma questão: qual era o maior? Essa ideia de ser grande dentro de mim mesmo. Quem é o mais importante? Esse desejo, irmãos, evidencia a obra do pecado dentro do ser humano. A obra do pecado no ser humano é torná-lo grande dentro de si mesmo. A base de lançamento do pecado foi esta aqui. O lançamento do pecado, ele tem uma base: subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Aqui é o anjo que nós conhecemos hoje por Satanás, o diabo.
tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo, o desejo do seu interior, brotou muito forte. E foi exatamente o que ele levou para o primeiro casal lá no Éden. Gênesis 3, o verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E sereis como Deus. Aqui está a base do lançamento do pecado. Eu acho que foi Napoleão Bonaparte que disse essa frase: grande negócio faríamos comprando o homem pelo que ele vale e vendendo-o pelo que ele pensa que vale. A maior característica do pecado no ser humano é o orgulho, a soberba, a arrogância. A ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todas as idades. Essa é a característica principal do pecado, irmãos. O pecador, desde a tenra idade, sofre de megalomania, supervalorização mórbida de si mesmo, mania de grandeza. Então, a tendência é se engrandecer até mesmo nas pequenas coisas. Essa é a obra do pecado. O ser humano sofre de um sentimento de querer ser Deus, de ser ele mesmo um Deus. A minha existência depende de mim mesmo. Eu dirijo a minha vida e coordeno a minha existência como bem me apraz, do jeito que eu quero. O pecado gerou no ser humano uma busca pela independência de Deus, Só tem um jeito, irmãos, de sermos livres dessa natureza pecaminosa, arrogante, independente, orgulhosa, é na morte com Cristo. É morrendo com Cristo na cruz. Na cruz, na morte com Cristo, fomos reduzidos a nada. Fomos esvaziados desse sentimento de grandeza que o pecado gerou dentro da gente. Então, o primeiro conceito que o ser humano tem de si mesmo, conceito impróprio, que não convém, é o conceito de grandeza, E um segundo conceito é o conceito de que eu me basto, eu me garanto. Vamos ver Mateus, capítulo 26, versículos 33 ao 35. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Jesus disse: irmãos, sem mim nada podeis fazer. Cristo é a nossa salvação, a nossa segurança, o nosso suporte, a nossa garantia. Ele é a nossa suficiência. Eu tenho dito aqui que eu aposto todas as fichas em Cristo, em mim.
Cristo em mim, dando-me vitória absoluta sobre o pecado. Essa tendência de ser especial, competente, gera uma crise muito grande, principalmente a crise de não depender de Deus. Essa ideia de que eu me garanto, coloca o ser humano numa posição de autossuficiência enganosa totalmente. E essa ideia, que eu me garanto, eu posso, eu consigo, esse triunfalismo religioso barato, a queda vai ser grande. Se você confia em si mesmo, tenha certeza de que sua queda será grande. Eu não me basto, mas a graça de Deus me basta, ela me basta. A graça é suficiente para garantir a nossa vitória e para nos sustentar o tempo todo. Um outro conceito que o ser humano tem é o conceito de guardião. Ele acha que ele é o super-homem. Ele incorporou essa ideia de guardião. Vamos aqui ver João 18, Evangelho de João 18, verso 10 e também o verso 11. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Simão Pedro, que portava uma espada, você vê, ele andava com a espada na cintura, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Irmãos, tomar para si a responsabilidade de defender o projeto de Deus, de defender Jesus, de defender a palavra, de defender o Evangelho, de defender a igreja, é coisa de guardião, Deus não nos pediu isso. Jesus, ele fez uma afirmativa tremenda em Mateus 16, o verso 18, eu vou ler aqui. Ele diz aqui na tradução que estou usando: edificarei a minha igreja e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus garantiu que todas as forças do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A igreja de Cristo não depende de nada para defendê-la. Ela depende somente de Cristo. Irmãos, a igreja de Cristo não precisa de política, nem de políticos para defendê-la, e não precisa de pastor também, nem de teólogo. Quem defende a igreja é Cristo mesmo. Ele é o guardião da igreja. A igreja de Cristo não precisa de nenhum poder deste mundo para acontecer, para se estabelecer. O Evangelho não precisa de aparato de poder deste mundo, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Naquele momento, no momento em que o pessoal tinha ido para prender Jesus, naquele momento Pedro estava descontrolado. Uma pessoa descontrolada nas suas emoções é muito perigosa, como ele demonstrou para nós o quão perigoso ele foi. As suas ações podem
destruir muito mais do que construir. Uma pessoa emocionada, né? Fora do controle. Irmãos, o super crente acha que Deus de vez em quando perde o controle das coisas, então ele precisa agir imediatamente para colocar as coisas em ordem. Precisamos entender uma coisa: não existe nada fora do controle de Deus, nada, né? Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Você vê, estava tudo no projeto de Deus, estava tudo projetado, estava tudo organizado de antemão, não é? Com essa atitude, Pedro estava dizendo para Jesus o seguinte: atitude de defender Jesus, quando Jesus não pediu para ele isso. Com essa atitude ele estava dizendo o seguinte: o Senhor não vai lutar? Vai se entregar assim, de mão beijada? O seu sangue não é igual ao meu, o meu está fervendo aqui. Essa vocação, irmãos, de lampião evangélico, de patriótico cristão, que a gente está vendo muito neste momento no nosso país, defensor da boa causa e guardião da lei, gera muito atrito, muita confusão. Jesus disse: mete a tua espada na bainha. Eu não pedi a tua ajuda, Pedro, eu não pedi, eu não preciso. Então, um outro conceito é o conceito de sabichão, de sabe tudo. Mateus 16, verso 22, E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Essa atitude de ensinar Deus, Pedro estava querendo ensinar Deus, irmãos, essa atitude de professor de Deus, de ensinar Deus ser Deus, não é? Não caia na besteira de querer ensinar Deus ser Deus. Então, irmãos, não caia nessa besteira de ensinar Deus como fazer as coisas. Essa atitude de achar que tem uma ideia melhor do que Deus. O homem velho é assim, irmãos, é a obra do pecado no indivíduo. As melhores ideias do velho homem são todas contra Deus. Gênesis capítulo 3, o verso 7, nós temos aí uma grande ideia, uma invenção, a primeira invenção do pecador. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vejam bem aqui, a versão que eu estou usando diz assim: então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Aí está a atitude sabichona. Eles descobriram por si mesmos qual deveria ser a solução para eles, Eles acharam que a solução para tirar eles daquela encrenca em que se meteram era aquela: o velho homem
cada pecador exibe essa atitude sabe tudo. O velho homem vive baseado em sua atitude de sabe tudo. E só tem um jeito de acabar com isso. Romanos 6, verso 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Não tem como reeducar o velho homem, não é? O Evangelho não é um programa de reeducar o velho homem. Não. Deus tem um projeto para o velho homem: crucificá-lo. Jesus veio para crucificar o velho homem, e com ele a sua velha natureza, e também a sua atitude sabichona, de sabe tudo, né? Porque o velho homem, ele não depende de Deus. Então, o único conceito que eu tenho de mim mesmo é que eu estou morto em Cristo Jesus e nada mais. Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que conceito eu devo ter de mim mesmo? Apenas este: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando pensar em você, pense que é nada, que é um morto em Cristo. Sou um morto em Cristo e nada sou, mas Cristo é tudo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. É o conceito apropriado que devemos ter de nós mesmos perante Deus e também perante o mundo. Esse é o conceito que convém ter, conceito que eu tenho de mim mesmo é que eu estou morto em Cristo, irmãos. Eu estou morto em Cristo, é o conceito que eu tenho de mim mesmo. Isso afeta o nosso relacionamento e também o nosso servir na igreja, na comunidade e também no mundo, em qualquer lugar. Quando pensamos além do que convém de nós mesmos, começamos a divergir e a tretar muito. Em vista destas considerações que fizemos, diga-me, que conceito você tem de si mesmo? Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Pense bem.